espírito canta, ainda canta seus ideais de paz, de amor e de luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira levanta, se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar que nos conduz a divina alegria pura e santa. Nessa castanha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor e luz das esperanças espargindo sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Nessa castanha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia que a terra toda inunda de esplendor e luz das esperanças espargindo sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, a Web Rádio Fraternidade, ao Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, onde estudamos a obra Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, com o nosso amigo, nosso irmão, nosso professor querido, Tassiro Rangel. Seja bem-vindo, Tassiro. Muito boa noite.
Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos que já estão aqui conosco. São vários. Maria Cleusa, Carmélia, Olga, Lourdinha, Regina, Carlina, Maria do Carmo, o Marcos. Nossa, tem bastante pessoas junto conosco aqui. Todos No apostam começo, para mais uma aula. os que começaram aqui, a Carmela, Francisca, Valéria, Vera, Elaine, Helena, né? Tá todo mundo aí junto conosco. Nós estamos muito felizes novamente de podermos estar aqui com todos vocês. E eu estou muito feliz também de estar aqui mais uma vez, né? Semana passada faltei a aula, né, professor? Pois é, você estava trabalhando. Mas a Ana aqui cumpriu muito bem, né? Ótimo. Muito bem substituída, a Ana. Quero agradecer a ela aqui, né? Mandar um beijo para ela que está ali nos bastidores acompanhando. Isso mesmo. E Já hoje temos o Diego aí também. Tá todos aí, o Marcondes, a Sueli, Marilda, Maria Lúcia, o Marcos de Carvalho aqui, ó, também, ó. Todos os amigos. Muito bom isso. Então vamos hoje, lá, e a gente hoje, como a nossa fala da sexta-feira passada foi assim muito diferente, né? Então vou repetir umas coisas para ficar mais claro e a gente gravar melhor, tá bom? Legal. Professor, para começar, podemos fazer a nossa prece inicial? Podemos. Eu vou pedir você para fazer a prece inicial e eu faço a final. Sem problema. Elevemos os nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas, nosso exemplo, a espiritualidade que nos ampara, que nos acompanha, a espiritualidade que acompanha este trabalho, que nos instrui. Agradecendo por estarmos aqui mais uma noite reunidos para podermos adquirir conhecimentos que nos esclarecerão nos nossos trabalhos, tanto na vida pessoal, como no centro que frequentamos. Te pedimos, Mestre querido, que continue a nos amparar, a amparar nosso lar, nossa cidade, nosso estado, nosso querido país e nosso planeta, a qual hoje habitamos, onde podemos evoluir como espírito que somos, trabalhando em nós aquilo que precisamos melhorar. Nos ampare, Mestre querido, continue com a espiritualidade bondosa a trabalhar em nós os mais belos sentimentos, o amor que emana do nosso Pai Celestial. Que possamos, nessa noite, sair mais esclarecidos do que aqui chegamos. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Então, vamos lá, vamos relembrar, né, nesse capítulo. O André Luiz fala sobre um pouco sobre eletromagnetismo, né? Então, nós estamos aqui mostrando um pouco das propriedades elétricas e magnéticas e dos respectivos ações da carga elétrica e daquilo que nós vamos explicar um pouco de novo hoje, falar um pouco mais sobre as propriedades da matéria que cria o campo magnético. Então, a gente pode criar campo magnético de duas formas. A gente, né,
A primeira forma é passar corrente elétrica através de fios. Se a gente faz um fio enrolado como uma bobina, como a gente mostrou da outra vez, a gente, então, ao passar uma corrente elétrica ao longo desse fio, a gente gera um campo magnético em volta do fio. A ideia de campo, não é uma ideia interessante. A gente fala em campo magnético, em campo elétrico e fala em campo gravitacional também. O que significa, qual é o conceito de campo? O conceito significa o seguinte: se você estiver num espaço absolutamente vazio, aquele espaço não tem propriedade nenhuma. Mas se você tiver naquele espaço uma carga elétrica, as propriedades do espaço mudam. Porque se uma carga elétrica, uma outra carga elétrica passar por ali, vai sentir a ação do campo elétrico criado pela carga que está naquela região. Então, a carga elétrica muda as propriedades do espaço, criando um campo elétrico. Então, a gente chama de campo exatamente a ação de alguma propriedade que modifica o espaço. Tá certo? Então, por exemplo, se você está no espaço cósmico vazio, entre uma galáxia e outra, que tem um espaço imenso vazio, o campo gravitacional nessa região é praticamente nulo, muito, muito pequeno, porque o campo gravitacional cai com o inverso do quadrado da distância. Quanto mais distante tiver de um corpo com massa, menor é o campo gravitacional. Isso significa que qualquer pedaço de matéria, um meteorito, por exemplo, que passar por ali vai sentir a ação do campo gravitacional. Mas se ele estiver entre o espaço, né, no espaço entre uma galáxia e outra, que praticamente não existe campo gravitacional, ele vai embora livremente, sem sofrer nenhuma ação, né, qualquer, porque não existe força gravitacional para agir sobre ele. Então, quando ele passa perto de um objeto massivo, como uma estrela, um planeta, uma lua, não é? Ele vai sofrer a ação do campo magnético, do campo gravitacional, porque as propriedades do espaço ali estão modificadas pela ação de uma força que é chamada a força gravitacional. Então, isso acontece também com a carga elétrica. E isso acontece também com o campo magnético, ou gerado por um ímã, que é propriedade da matéria, ou gerado por uma corrente elétrica que passa num fio, que também cria campo magnético. Então, qualquer carga e movimento que passar num campo magnético vai sofrer a ação de uma força magnética. Se estiver passando num lugar que tem cargas elétricas, ele vai sofrer a ação de uma carga elétrica. Tá certo? Então, vai sofrer a ação de um campo elétrico criado pela carga elétrica. Então, a ideia de campo é uma ideia abstrata, que significa que as propriedades do espaço modificaram porque existem ali matéria que tem propriedades de modificar o espaço. Tá certo? Como se criasse um campo de força, um campo, né, de ação da força. A gente pode também fazer uma ideia de campo numa noite escura, com uma vela. Você acende uma vela e aí você vai ver que a vela vai iluminar uma certa distância, um certo espaço à volta da vela. Então, a gente diz que a luz da vela, né, modificou as propriedades do espaço, fez ele ficar luminoso até onde a luz da vela alcança. Então, você tem um campo luminoso de ação das ondas eletromagnéticas, que também cai com o inverso do quadrado da distância, à medida que vai afastando da fonte de luz, de fonte de radiação eletromagnética. Muito bem, então, nesse capítulo,
o André Luiz fala sobre as correntes elétricas que criam campo, e depois ele fala sobre spins que criam campo, porque é uma propriedade intrínseca da matéria. O que significa a palavra spin? Spin é uma palavra americana, do inglês, na verdade, da língua inglesa, que significa rodar. Spinning é rodando. Uma bailarina, quando está rodando no seu pé, fazendo aquela dança rotativa, ela está fazendo um spinning, né, na língua inglesa. Então, ela está girando rapidamente. Então, spin significa rotação, girar, estar rodando, ok? Então, as partículas que constituem a estrutura atômica da matéria têm propriedades de rotação em torno de si próprio, como se fosse uma partícula material minúscula que roda em torno de um eixo. Essa propriedade de rotação é chamada de spin, certo? E como as partículas têm carga elétrica, esse spin associado ao fato de que tem carga elétrica rodando gera uma corrente ultramicroscópica que gera, portanto, um campo magnético à sua volta. Então, as propriedades magnéticas da matéria vêm dos seus estados de spin, certo? Geralmente, então ele escreve aqui, geralmente nas camadas do sistema atômico, os chamados spins, ou diminutos vórtices magnéticos, porque está associado aos spins, propriedades magnéticas, revelando natureza, né, positiva ou negativa, na verdade, rodando num sentido ou no outro. E quando tem duas partículas, uma rodando num sentido e a outra no outro, o campo magnético gerado por cada uma delas se somam destruindo, porque são campos opostos. Se estiverem rodando na mesma direção, os campos magnéticos gerados por elas se somam. Então, não é? A gente tem os elétrons, por exemplo, que giram em torno dos átomos, dos núcleos atômicos. Os elétrons têm a propriedade de spin e geram um campo magnético cada um deles. Mas se você tiver dois elétrons, um com spin para cima, o outro com spin para baixo, que não é uma grandeza vetorial, significa ou rodando para a esquerda ou rodando para a direita, os dois criam campos magnéticos opostos que se anulam. Tá certo? Então, a matéria, que não é magnética, tem os elétrons pareados de maneira tal que os campos magnéticos gerados pelos elétrons se anulam. Então, os spins se anulam nesse sentido, tá certo? Então, ele chama isso de natureza positiva ou negativa. A gente chama na física de ter um spin orientado para cima ou orientado para baixo, porque não é uma grandeza vetorial. Então, se compensam uns aos outros, mas em determinados elementos, por exemplo, como o átomo do ferro, no átomo do ferro você tem 4 elétrons que têm spins não emparelhados, um para cima, outro para baixo. Eles estão todos para cima ou todos para baixo. Então, o ferro é magnético. O átomo de ferro fica magnético, tá certo? Então, eles criam campo magnético. A magnetita é um óxido de ferro, Fe2O3, quer dizer, uma molécula com 2 átomos de ferro e 3 de oxigênios que se organizam no óxido de ferro. E o acúmulo disso precipita no minério, não é? Forma o minério que a gente chama de magnetita. Então, a magnetita tem esse nome porque ela tem propriedades magnéticas. Tá ok? Então, quando esses átomos, esses óxidos precipitam para fazer um corpo massivo, eles podem, não é, se orientarem ao acaso, criando pequenos domínios que se orientam ao acaso. Quando isso acontece, a magnetização fica muito pequena ou se anula. Mas se você organizá-la de tal maneira que elas emparelham, você cria um ímã. Então, o ímã
pode ser criado orientando os pequenos domínios magnéticos que se formam quando a matéria se organiza, ok? Então, é isso que ele fala aqui nesse primeiro texto. Então, para poder falar um pouco sobre spin, eu vou voltar, não é, para poder enfatizar para vocês, tá certo, que todas as partículas que constituem a estrutura da matéria, as partículas elementares, elas possuem propriedades especiais. Então, as propriedades especiais da partícula são o spin, a carga elétrica e a massa. Então, o spin gera campo magnético, a carga elétrica gera campo elétrico e a massa gera campo gravitacional. Então, essas três propriedades da matéria, spin, carga elétrica e massa, produzem campos. Agem uns sobre os outros, criando forças de interação. Então, a física que trata das partículas elementares é a física quântica, que trata das partículas, mas a visão que a física quântica nos dá é de que as partículas não são só partículas, elas são uma dualidade chamada partícula-onda, que eu vou explicar já já o que é. Mas o que é o spin? É uma propriedade intrínseca das partículas elementares, assim como também a carga elétrica e assim também como a massa que a partícula carrega. Então, os spins têm valores discretos, do mesmo jeito que a carga elétrica também tem valores discretos. E as partículas também têm massa discreta. Tá certo? Mas as massas, apesar de ser discretas, você não tem uma unidade única de massa, porque a massa pode ser fracionária, diferente das cargas elétricas, que têm um valor mínimo, e todas as cargas são acúmulos desse valor mínimo, do mesmo jeito que os spins, as propriedades magnéticas também. Então, o spin é uma grandeza vetorial, enquanto a carga elétrica e a massa são grandezas escalares. Então, o que são as partículas elementares? São os constituintes da matéria, são os tijolos com os quais tudo é feito. Então, no modelo físico que foi feito, estudado pelos físicos, não é? A gente construiu e descobriu, através das experiências em reatores nucleares, em reatores, em aceleradores de partículas e em estudo das partículas, das radiações cósmicas, nós descobrimos que existem um certo número de partículas elementares e construímos, então, um modelo padrão para as partículas elementares. Tá certo? Por exemplo, o átomo, como está mostrado aqui, ele é constituído de um núcleo e de elétrons, não é, orbitando, entre aspas, distribuído à volta do núcleo, não é, elétrons compensando a carga elétrica do núcleo, porque o núcleo tem carga positiva trazida pelos prótons. E tem também o aumento de massa produzido pelos nêutrons. Então, no núcleo estão constituídos os prótons e os nêutrons. E em volta, como uma nuvem, uma esfera eletrônica, a gente tem os elétrons distribuídos em torno do núcleo, a esfera eletrônica. Enquanto que o átomo tem um tamanho médio de 10 elevado a menos 10 metros, quer dizer, 1 sobre um número que é 1000, milhão, bilhão, 10 bilhões de metros. 1 dividido por 10 bilhões de metros é o tamanho da esfera atômica que está limitada pela esfera de elétrons. O núcleo é muito menor. Em vez de 10 a menos 10, ele tem 10 a menos 15 metros.
enquanto o tamanho do elétron é estimado em menor que 10 a menos 18 metros, muito menor ainda. E os prótons e nêutrons também são muito pequenininhos, da ordem do tamanho dos elétrons, não é? Que são produzidos, prótons e elétrons, por partículas mais elementares, porque o próton e o nêutron não são partículas elementares, são partículas constituídas por partículas elementares menores ainda, chamada quarks. E esses quarks que fazem o próton e o nêutron são um pouquinho diferentes um do outro, enquanto no próton, por exemplo, você tem 2 quarks tipo U e um tipo D. No nêutron, você tem 2 tipo D e um tipo U, por isso eles são diferentes. E isso também confere carga para o próton e não confere carga para o nêutron. O nêutron não tem carga, mas o próton tem carga igual à carga do elétron, só que é carga positiva. O próton é da ordem de 10 a menos 16, na verdade, e o nêutron também, da ordem de 100 vezes maior do que o elétron. O elétron é bem pequenininho. Então, isso aqui são uma representação gráfica de um átomo, que está constituído por elétron na esfera, o núcleo ampliado está constituído por prótons e nêutrons, e o próton é constituído de quarks e o nêutron também. Então, a gente descobriu, estudando as partículas elementares, que nós temos 12 partículas elementares. A matéria está constituída de 6 tipos de quarks diferentes e 6 tipos de leptons diferentes. Tá certo? Os quarks são as partículas que estão sujeitas à carga elétrica, à força nuclear forte, tá certo? Enquanto que os mesons, por exemplo, ou outras partículas, estão sujeitas a forças nucleares fracas. Então, vejam, a força eletromagnética é representada pelo fóton, que é a partícula energética representativa da radiação eletromagnética, das ondas eletromagnéticas. Quando a gente quantiza o campo elétrico, o campo eletromagnético, a gente obtém as partículas fotônicas, que são constituídas de grãos de energia eletromagnético, não é? Onde a energia dos fótons depende da frequência. Quanto mais alta a frequência, mais alta a energia do fóton. Então, nós temos 6 quarks. O quark up, U, o quark charm, C, o quark top, T, o quark down, isso é nome em inglês, down, D, o quark strange, estranho, S, e o quark bottom, B. Enquanto a gente tem 6 leptons também. 3 deles são neutrinos. Neutrinos são partículas que viajam com a velocidade da luz, têm uma massa muitíssimo pequena e não têm cargas, não carregam cargas. Os neutrinos não têm cargas, são sem carga elétrica. E depois a gente ainda tem mais 3 leptons, que é o elétron, o muon e o tau. Tá certo? Então, vamos mostrar um pouquinho aqui uma tabela de propriedades dessas partículas elementares, tá bom? Para que a gente possa entender isso um pouquinho. Então, as partículas elementares, a gente classifica elas, né, como férmions, porque todas elas têm spin meio. O spin, todas elas têm spin fracionário igual a meio. Tá? Esse número, lembra que a gente falou que ele é discreto, então o spin é uma propriedade de rotação que é associado aí no número fracionário igual a meio.
tá? Todos os leptons têm spin meio. Todos os quarks têm spin meio. Tá ok? Então, veja, todos têm o mesmo spin, a propriedade de produzir campo magnético com spin meio. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o neutrino, não é, do elétron. Ele tem uma massa extremamente pequena. Veja que a gente mede a massa em gigaelectronvolts dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Essa expressão que sai da equação do Einstein é energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Se a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, se eu dividir pela velocidade da luz ao quadrado, eu tenho a massa. Então, a massa é dada em energia dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Por isso, a gente escreve ela em GeV ou MeV. GeV é gigaelectronvolt, MeV é 1 milhão de eletronvolts. Tá certo? Giga é 1 bilhão de eletronvolts. Eletronvolts é uma unidade de energia. É a energia correspondente à aceleração, né, ao campo elétrico que um elétron vê quando você põe ele numa diferença de potencial igual a 1 volt. Então, a carga vezes a diferença de potencial dá essa energia chamada elétron-volt. Então, 1 bilhão de elétron-volt é uma unidade de energia relativamente grande, tá certo? Mas a gente vê que o neutrino tem uma energia uma massa extremamente pequena, 10 a menos 9. O elétron tem uma massa muito maior, que é da ordem de 0,5, 10 a menos 3. Tá certo? O neutrino não tem carga. O elétron tem carga menos 1, que é a carga do elétron tomado como unidade. Tá ok? Os outros leptons é o neutrino do muon, que tem uma massa ainda menor, né, mais ou menos na mesma faixa, tá certo? Da massa do neutrino do elétron. E o neutrino do tau, que o tau é um pouco mais pesado, é um pouco maior, tá ok? Então, o elétron tem essa massa, o muon, veja, é bem mais pesado do que o elétron, e o tau é mais pesado ainda, né? Tem mais massa. E todos eles têm cargas negativas. O muon, o tau e o elétron são partículas negativas. Aí, quando a gente vai lá para os quarks, a gente vê que a gente tem 6 quarks. O quark up tem uma massa de 0,02. Olha, vê que é bem maior do que a massa do neutrino e é um pouco maior do que a massa da ordem de 10 vezes, né? Um pouco mais do que 10 vezes a massa, da ordem de 10 vezes a massa do elétron. Os quarks são relativamente massivos comparado com o elétron. Tá certo? Mas eles são mais leves, né? Principalmente o up e o down, são mais leves do que o muon e o tau. Tá ok? E a carga elétrica dos quarks são todas elas fracionárias, ou vale 2/3 ou menos 1/3. São os dois tipos de carga elétrica que os quarks têm. Menos 2/3 da carga do elétron, menos 2/3 da carga do elétron, menos 1/3 da carga do elétron. O charme é equivalente, mas ele é bem mais massivo, ele tem uma massa maior. E o top tem maior massa ainda. Então, essas partículas são os constituintes da matéria. Se a gente mudar e pegar as cargas ao contrário dessa tabela, a gente constrói uma tabela também de partículas elementares que faz a antimatéria. Porque a matéria e a antimatéria são a mesma coisa, só com cargas trocadas de sinal. Tá ok?
Muito bem, então esse é o modelo padrão das partículas elementares. Todas as partículas que são constituídas de 3 quarks é chamado bariônica, partículas baryons. Se são feitos de 2 quarks, são chamados de mesons. Então, o próton e o nêutron são bariônicos. E a massa deles, né, se você pegar a massa do U, D e do U, vai dar 1/2, 1/2 menos 1/2, sobra uma carga 1/2. Desculpe, o spin. Todos eles têm spin meio, né, ou mais meio ou menos meio. Então, spin meio mais meio menos meio dá spin meio, que é o spin do próton. Próton tem um spin igual ao do elétron. O nêutron também tem um spin igual ao do elétron. Mas veja, o meson π, que é um meson, tem 2 quarks, ele tem spin 0, tá certo? Então, ele é feito por duas partículas de quarks, tá certo? E se você quiser achar a carga, você vai ver que a carga do próton é 1, a carga do nêutron é 0, e a carga do meson π é mais 1 também, tá ok? Então, a gente ainda precisa entender com mais profundidade o próton, porque o próton não é uma partícula simples, ele é uma associação de quarks, do mesmo jeito que o nêutron. Então, os prótons estão ainda sob investigação dos físicos, porque o próton é muito mais complicado que apenas 3 quarks. Então, se ele fosse só 3 quarks, a gente representaria ele assim, tá? Bonitinho desse jeito, né? Com 3 partículas interagindo entre elas através da força nuclear forte. Mas a gente vê que é muito mais complexo, porque tem umas partículas de interação quântica dentro deles, que a gente chama de gluons. Então, ele é um complexo que a gente ainda não sabe direito como é que funciona isso lá dentro. Porque ele é tão pequenininho que não dá para a gente saber como é que funciona tudo lá dentro. Então, olha, aqui, para falar das forças, as cargas elétricas geram forças parecidas com as forças que aparecem entre massas. Essa lei aqui é a lei da gravitação. A força gravitacional é igual a uma constante, chamada constante gravitacional, né, vezes a massa de uma partícula e a massa da outra partícula que está interagindo, pode ser um planeta, um Sol, por exemplo, dividido pela distância entre essas duas partículas, ou entre o Sol e a Terra, por exemplo, com R ao quadrado. Então, a força cai com o inverso do quadrado da distância. A força de carga é parecida, escreve do mesmo jeito, só que a constante aqui é uma constante de natureza elétrica, aqui é uma constante de natureza gravitacional, aqui é uma constante de natureza elétrica. E a força é a carga de uma partícula, Q1 vezes a carga da partícula 2, dividido pela distância que separa as duas cargas ao quadrado. E as forças nucleares fortes, a gente escreve elas desse jeito, elas dependem do spin e caem muito rapidamente, porque ela cai com exponencial. Então, ela decai muito rapidamente com a distância. Esse A que aparece aqui é a distância atômica, tá certo? É um A muito pequenininho, é 10 a menos 15 metros. Então, a força nuclear forte cai muito rapidamente, só vale dentro do núcleo. Então, as partículas elementares são estudadas, né, constituem um mundo ultramicroscópico e estudado pela física quântica. E a física quântica tem uma constante clássica, né, que representa unidades de propriedades quânticas, que é a constante de Planck, tá certo? E, geralmente, as partículas elementares estão sempre com uma energia cinética, com movimento muito rápido. Então, estão todas elas com altas velocidades, e aí a teoria da relatividade tem que ser usada para descrever essas partículas. Tem que usar mecânica quântica relativística. A velocidade da luz,
né, que todo mundo já sabe, vale 300 mil quilômetros por segundo. Então, o spin é uma grandeza, uma propriedade quântica da matéria, tá? Então, nós vamos pular isso aqui, vamos falar um pouquinho agora de onda, porque as ondas e as partículas têm uma relação entre elas, que a gente precisa conhecer. Então, onda também é partícula. Então, aqui está representada uma onda eletromagnética. O azul mede a oscilação do campo magnético e o vermelho mede a oscilação do campo elétrico. O campo elétrico está oscilando para cima e para baixo e o campo magnético está oscilando no plano perpendicular, tá certo? E a onda se propaga na direção do eixo da onda. Então, esses três vetores aqui representam a velocidade da onda, para onde ela está indo, o campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, para cima e para baixo, e o campo magnético para o lado, para a esquerda e para a direita. Tá ok? Então, isso é uma onda eletromagnética. Vocês vejam que ela é uma onda dupla, porque ela carrega informação do campo elétrico e do campo magnético. A gente pode falar que a onda mental também é uma coisa parecida com essa, porque ela carrega duas informações. Carrega a ideia, o pensamento, e carrega o sentimento da gente. Então, quando a gente emite uma onda mental, a gente produz uma onda que carrega de nós a informação do que a gente pensa e do que a gente sente. Parecido com a onda eletromagnética, mas é parecido, não é igual. Então, a luz, quando a gente trata a luz com a mecânica quântica, a gente descobre que ela é representada por partículas cuja energia é a constante de Planck vezes a frequência da radiação eletromagnética, e essas partículas energéticas são chamadas de fótons. Aí o de Broglie, que quando a gente descobriu isso aqui deu prêmio Nobel para o Einstein, quando ele descobriu o efeito fotoelétrico, ele mostrou que os fótons, a radiação eletromagnética, funcionava como partículas, e essas partículas foram chamadas de fótons, fotônicas, partículas fotônicas. Tá certo? Então, o de Broglie pensou o seguinte, ora, se uma onda pode se comportar como partícula, por que uma partícula não pode se comportar como onda? E aí foi verificado experimentalmente que a partícula também é uma onda, porque a descrição da mecânica quântica para todas as partículas, usando a física, a matemática da mecânica quântica, mostra que todas as partículas têm comportamento ondulatório. Então, o elétron pode ser pensado como partícula e como onda, a onda do elétron. Como é que a gente calcula o comprimento de onda do elétron? O comprimento de onda, lambda, vai ser a constante de Planck dividido pela massa vezes a velocidade. Esse P aqui é a massa vezes a velocidade. E a constante de Planck vale esse número aqui, tá certo? É 6,6 vezes 10 a menos 34 joule vezes segundo. Joule é a unidade de energia. Então, a gente descreve as partículas elementares como uma função de onda. E essa função de onda representa a probabilidade da gente encontrar a partícula numa dada posição, num dado instante. Tá ok? Por isso, a mecânica quântica é uma mecânica probabilística. Ela não mede com exatidão. Ela mede a probabilidade da gente encontrar a partícula, porque ela é muito veloz, está sempre com velocidade próxima da luz, então a gente encontra a velocidade delas tão alta que a gente só descreve ela como uma função de onda probabilística. A gente encontra o elétron em torno do núcleo, mas ele não está parado em algum ponto no núcleo. E ele não roda bonitinho como um planeta gira em torno do Sol. Não é assim que a visão da gente é que ele está distribuído em volta, e para você medir, você tem que interagir para poder medir. Então, quando você interage, você modifica as coisas, porque elas são muito pequenas. Então, o elétron é uma partícula e é também uma onda. Então, a gente chama de partícula-onda.
tá certo? Ela é uma partícula extremamente pequena, pontiforme, tem a forma de um pontinho, e tem uma extensão ondulatória, porque ela se propaga no espaço, como uma onda. Como é que a gente imagina isso? Olha, a gente não tem jeito de imaginar, então a gente usa o símbolo do yin e yang. Quer dizer, o yin e yang representam os dois contrários, tá certo? Então, partícula onda é semelhante ao yin e yang da filosofia hinduísta. Então, quando a gente faz experimento com as partículas, alguns experimentos que a gente conduz podem ver as características das partículas como partícula, como se fosse um ponto de massa, não é? Quando a gente faz outras experiências, a gente pode enxergar as partículas como se fossem ondas. Então, esse princípio de fazer experimentos especializados para perguntar se ela é partícula, se ela é onda, é chamado de princípio da complementaridade na mecânica quântica. Como essas partículas viajam com velocidade extremamente rápida, a gente nunca mede as propriedades delas com exatidão. Então, por causa disso, existe também um princípio chamado princípio da incerteza. A gente mede aproximadamente, tá certo? Por isso, a gente tem menos poder de previsão sobre as partículas. Por isso, ela é descrita como uma função de onda probabilística, tá certo? Então, essas são as ideias da mecânica quântica que a gente usa para as partículas elementares. Vamos voltar agora para o André Luiz. Ele, então, a partir dos spins, ele entra aqui no campo magnético essencial. Ele diz o seguinte, da associação dos chamados domínios magnéticos, surgem as linhas de campo de força, ou as linhas de campo, né, a entretecerem o campo magnético essencial, né, de um minério, de um ímã, ou mais propriamente, o espaço em torno daquele ímã fica modificado pela ação do campo magnético. Esse campo é suscetível de ser perfeitamente explorado por alguma coisa que sente o campo. O quê? Uma agulha magnética, por exemplo. A gente mede o campo magnético da Terra com agulha magnética. Onde você vai com a agulha magnética, ela está sempre apontando para o polo norte do nosso planeta, tá certo? Então, a gente sabe, e a gente tem uma unidade de medida para isso. A unidade de medida para o campo magnético é o Oersted, que é o nome de um físico, se não me engano, alemão, não é? Mas a gente chama também de Gauss. Então, é 0,2 Oersted, 0,2 Gauss, não é? Quando você mede verticalmente a superfície da Terra. Quando você mede paralela à superfície da Terra, não é? Eles vale 0,2 e vertical 0,5, porque na verdade ele é inclinado, tá certo? São os campos magnéticos mais ou menos essa grandeza do campo magnético da Terra. É um campo muito fraquinho, tá certo? Por exemplo, o campo de um entreferro de um alto-falante, vocês já viram que o alto-falante tem uma peça de ferro ali. Ali tem um ímã. Aquele ímã dá um campo de 7.000 Gauss, muito maior do que o campo da Terra. Tá certo? Varia de 7 até 14.000 Gauss. Eu, no meu laboratório, meço até 15.000 Gauss nos meus eletroímãs, que eu trabalho com eles. Então, ele vai dizer aqui ainda, fácil reconhecer que em todos os elementos atômicos, nos quais os efeitos magnéticos, ou os spins, se revelam compensados, isto é, se estão orientados para cima e para baixo, os elétrons, não é? Então, o magnetismo microscópico se equilibra e dá zero. Então, esse material que está distribuído dessa maneira, os elétrons, não tem propriedades magnéticas eletrônicas. Mas pode ter propriedade magnética nuclear, porque o núcleo tem spin também, porque tem prótons e nêutrons, tá? Mas o campo magnético do núcleo, do átomo, é 2.000 vezes menor que o campo elétrico produzido pelo elétron. É muito pequenininho.
Tá ok? Então, se você, por acaso, virar esses elétrons, né? Por exemplo, você tem um átomo neutro, você arranca um elétron dele. Se ele tinha um número par de elétrons, o campo magnético produzido pelos elétrons era zero. Mas se você arranca um elétron, agora ele fica com uma falta de elétron, portanto, fica um íon positivo, o átomo, mas ele tem também agora um elétron desemparelhado com seu spin. Então, ele vai ter propriedades magnéticas. Então, a gente pode fazer magnetismo ionizando os átomos. Então, a gente cria campo magnético. Ou outra coisa, excitando os elétrons para estados, não é, de mais alta energia. No estado excitado, eles podem ficar com spin não compensado e, por isso, ele tem propriedade magnética também. Mas esses estados são transitórios. Eles duram um tempo muito curto, porque você excita o elétron para um orbital de energia mais alta, para isso você tem que dar energia para o elétron, mas ele não fica lá, porque ele não gosta, não é o lugar de equilíbrio dele. Então, ele volta e emite uma radiação eletromagnética, porque ele devolve essa energia em forma de ondas eletromagnéticas, muitas vezes. Então, a gente possui na Terra as chamadas substâncias magnéticas naturais e ainda aquelas que podem adquirir propriedades semelhantes artificialmente. A gente pode magnetizar o ferro, porque a gente pode orientar os domínios. Então, isso acontece com ferro, com aço, com cobalto, com níquel e com várias ligas metálicas que a gente tem desenvolvido no desenvolvimento de materiais novos. Isso é um assunto, né, de pesquisa da física. Física produz materiais novos, sempre procurando desenvolver ligas diferentes, misturando coisas para poder produzir outros materiais com propriedades que possam ser utilizadas tecnologicamente. Agora, o André Luiz vai fazer uma correlação entre essas propriedades magnéticas com a mediunidade. Então, ele diz aqui, ferromagnetismo e mediunidade. Após ligeiros apontamentos sobre circuitos elétricos e efeitos magnéticos, surpreendemos no ferromagnetismo, né, o magnetismo do ferro natural, um ponto expressivo para o estudo da mediunidade. Perceberemos nas mentes ajustadas aos imperativos da experiência humana, mesmo naquelas de sensibilidade mediúnica normal, criaturas em que, entre aspas, os espinhos ou os efeitos magnéticos da atividade espiritual se evidenciam necessariamente harmonizados. É como se o indivíduo tivesse os espinhos para cima e para baixo compensado. Mas isso não vale para a mente. A gente não sabe se a mente, se a matéria, o fluido cósmico tem propriedades magnéticas. Esse magnetismo não tem nada a ver com o magnetismo atômico, das partículas materiais. Portanto, ele está fazendo uma analogia. Não tomem isso ao pé da letra, tá certo? Mas a gente, na verdade, pode, né, apesar de a gente ter propriedades de comunicação com o mundo espiritual, geralmente a gente ajustado na vida terrena, a gente não faz essas comunicações naturalmente, a menos de alguns estados especiais. Por exemplo, a gente faz isso num exercício mediúnico, nas reuniões mediúnicas, ou quando a gente está, né, visitado por um espírito superior que estimula isso na gente, tira a gente do estado normal, põe no estado excitado de alegria interior. Então, a gente tem uma possibilidade de percepção espiritual mais aguda, com um espírito bom envolvendo a gente. Ou numa situação dramática, quando um espírito perturbado está cobrando, né, num processo obsessivo, cobrando de nós, que nós nos desequilibramos mentalmente, também podemos ficar equivalentemente a um ímã magnetizado ou ficar atordoado mediunicamente com a pressão mental daquele espírito e ficar, então, num estado de descompensação, plasmando condições mediúnicas variáveis, né, exigindo o auxílio, né, de correntes mentais
que lhes possam oferecer para nós o necessário à volta ao equilíbrio. Tá, ok? Então, isso é que ele está falando aqui nesse pedacinho. Quer dizer, é uma linguagem difícil para a gente entender, que eu prefiro dizer do jeito que eu estou dizendo para vocês. No nosso estado normal, a gente vive como se a gente não tivesse, entre aspas, mediunidade. Mas num estado especial, ou produzido por um espírito elevado, ou produzido por um espírito obsessor, a gente pode entrar nos processos de transe mediúnico, né, de situações de descompensação mental. Uma descompensação mental negativa, que seria a influência de um espírito atrasado, ou uma descompensação mental produzida pela presença no estado de êxtase, produzido por um espírito superior. Aquilo não dura muito tempo, é só um estado excitado, que a gente depois volta para o normal, não é? E fica em equilíbrio. Se a pressão psíquica é feita por um espírito bondoso, ele não nos perturba, ele nos deixa o estado de euforia, mas depois a gente volta para o estado normal. Mas se for a pressão de um espírito desequilibrado, vingativo, que tem muito ódio contra a gente, ele deixa a gente num estado de perturbação que pode se prolongar por um tempo mais longo. Então, é preciso de ajuda para a gente voltar ao estado de compensação natural da gente. Por isso, as reuniões de desobsessão são importantes. E é o que ele vai dizer aqui nesse pedacinho, descompensação vibratória. Sem obstáculo, reconhecemos que a mediunidade, ou a capacidade de sintonia, está em todas as criaturas, porque todas as criaturas são dotadas de campo psíquico, eu chamaria não de campo magnético, mas campo psíquico particular. Campo esse, porém, que é sempre mais pronunciado naqueles que estejam temporariamente em regime de descompensação vibratória. Seja de teor purgativo, num processo obsessivo, ou de elevada situação, não é? Numa oração profundamente bem sentida, não é? Que pode transparecer no trabalho expiatório da alma que se rendeu à delinquência, ou na ação missionária dos espíritos de eleição que se entregam à bem-aventurança do sacrifício por amor em estágios curtos ou longos na reencarnação terrestre, com o objetivo de trazerem das esferas superiores mais alta contribuição de progresso ao pensamento da humanidade. E aí ele termina esse capítulo. Então, era esse capítulo que ele fala toda essa complicação toda da física para a gente, para poder depois falar no processo de compensação psíquica, estimulado pela presença de espíritos superiores ou de espíritos perturbados, tirando a gente do nosso estado normal de compensação, que a gente vive naturalmente, não é? Acomodado no nosso estado evolutivo próprio. Então, no próximo capítulo, a gente vai falar sobre cérebro e energia. Ele vai continuar fazendo, não é, analogias entre geradores, motores e outras coisas mais com a ação cerebral. Tá bom? Então, na próxima sexta-feira, a gente vai falar sobre isso. Vamos agora para a nossa conversa. Professor, essa aula ela é bem técnica, né? Esse capítulo, Bem, né? Mas, olha, a ideia da gente aqui é, mais do que tudo, dar uma informação, tá certo? Para que a gente, tendo essa informação, não fique fantasiando as ideias. Porque a coisa mais complicada é fantasiar as ideias. Uma vez eu fui visitar uma casa espiritualista, não era nem espírita, era uma casa espiritualista. E fui junto com alguns amigos, né, especialmente com uma pessoa aqui que eu gosto muito, foi fazer uma palestra lá, eu acompanhei ele. Depois que ele fez a palestra, a gente abriu para conversação entre as pessoas. E aí, de repente, uma moça chegou perto dele, eu estava junto dele, e falou assim, olha, você sabe, eu ando vendo aquelas luzinhas, você sabe, né? A física quântica explica isso.
né? E começou a fazer um monte de conversa que não tinha pé nem cabeça, tá certo? Quer dizer, as luzinhas que ela via, ela achava que a física quântica explicava. Não é que a física quântica tem nada a ver com as luzinhas psíquicas que a gente vê, tá certo? Porque ela trata das partículas elementares do mundo material. A mecânica quântica não explica nada do espírito. Não tem nada a ver com o mundo espiritual. Certo? Até agora não tem demonstração nenhuma que a física quântica tem alguma coisa a ver com o pensamento. Não tem. Certo? A física quântica explica coisas materiais do mundo extremamente pequeno. É só isso. Então, a gente vai por mágica dela. Já apareceu aí livro de medicina quântica, de vibrações espirituais quânticos, e começa a sair um monte de informações que as pessoas inventam que não tem base estrutural de conhecimento nenhuma, é pura fantasia. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Por isso que eu fiz questão de falar um pouco das partículas elementares, porque a gente está falando de matéria, não está falando de espírito. E aí, poder fazer analogia, comparação, é outra coisa. Né? Como a gente faz comparação com a lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, que é uma lei da física também. Mas a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, no mundo espiritual, no mundo humano, não tem nada a ver com a lei de causa e efeito entre partículas ou entre corpos que interagem com força. Então, vamos lá, professora, os nossos comentários aqui, perguntas. O Diego Espírita Machado, ele coloca: levando em conta o fato de as forças de nosso perispírito se moverem de forma circular, como diz no livro Evolução em Dois Mundos, nós podemos ter propriedades magnéticas de variedade e intensidade? Olha, estou estudando a Evolução em Dois Mundos. Eu não sei aonde que tem essa afirmativa de força do nosso perispírito se moverem de forma circular. Isso não me soa, tá certo? Talvez você tenha que ler de novo, Diego, para ver se é isso mesmo. Então, eu pediria a você que depois identificasse no livro Evolução em Dois Mundos, em que capítulo que está, para eu ler de novo, para poder te responder isso. Porque, para mim, isso não tem nada a ver com campo magnético perispiritual. Eu prefiro falar em campo mental, em campo psíquico, em forças do pensamento, das ideias e do sentimento. Porque isso é que tem significado para nós. Professora Maria Cleusa Camargo colocou assim: agora dá para entender porque a Haste sempre estava com o cabelo arrepiado. Professor, parabéns. É porque ele não tinha pente, ele não usava pente. Na hora que o senhor estava falando, eu falei, nossa, como é que o professor consegue assimilar tanta informação, né? Mas isso é estudo e treino, né, professor? É treino, claro. Você já viu um músico falar sobre as notas musicais? Eu não consigo acompanhar ele, porque eu não sei aqui. Não tem treino. Não estudei música, não posso fazer isso. Então, eu só escuto, né, e me esforço para entender pelo menos um mínimo. Quando falam de nota dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, não sei o que, maior, menor, dá um nó na minha cabeça também. É assim mesmo. E o Diego colocou também aqui uma pergunta, não, uma colocação. Precisamos estar muito em sintonia com o espírito para se manter em um estado de adesão constante e às vezes inconsciente. É necessário uma vicissitude para nós nos mantermos confortáveis, concentrados na manutenção do estado de transe consciente ou inconsciente. Isso em reuniões mediúnicas equilibradas. No cotidiano da vida, a gente não tem que ficar concentrado em nada disso. Nós temos que ficar atento, isso sim, como diz Jesus, com a vigilância e a oração, atentos ao nosso comportamento, seja ele
de pensamento, sentimento ou de ação, para que a gente não resvale em pensamentos inadequados, sentimentos inadequados e ações inadequadas que podem gerar para nós sofrimentos. É fazer o bem. Em outras palavras, traduzindo na linguagem evangélica, está sempre disposto a fazer o bem para todas as pessoas. Professora, a Maria Cleusa colocou aqui, para nós médiums, é muito importante compreender esta obra. E estudar com o professor Otacílio é um privilégio. Gratidão. Obrigado, Maria Cleusa. Não é bem um privilégio, não. A gente, daqui para frente, vai encontrar sempre pessoas que vão nos ajudando a aprender cada vez mais o mundo espiritual, porque nós estamos entrando na era do espírito no nosso planeta. É preciso para o mundo de regeneração. Professor, sobre o mundo de regeneração, muitos falam de datas, mas não existe data, né? Quando nós, né, já que você tocou nesse assunto, eu queria fazer rapidamente, quando nós, como humanidade, nos melhorarmos e mudarmos, né? Não tem uma data definida. Na verdade, eu vou fazer algum questionamento que você vai entender. Qual é a data que a gente deixa de ser criança e vira adulto? Qual é a idade? Não tem uma idade. Não tem uma idade, certo? Porque essa transição é uma transição lenta. Toda transição é uma movimentação de uma situação A para uma situação B. E essa movimentação tem um tempo de trânsito. Esse tempo de trânsito não tem uma data definida. Daqui para frente é isso, daqui para trás é aquilo. Não existe isso. Ela é uma transição como dia para noite. Tá certo? A transição do dia para a noite, quando é que a gente define que está de noite? Quando aparecem as estrelas do céu, não tem mais luz do sol? Quanto tempo gasta isso quando o sol se põe? Então, se você ficar vigiando o sol se pôr, a hora que o disco solar encontra o horizonte, aquela bola vermelha, começa a mergulhar no horizonte, você marca o tempo. E aí fica olhando. E fica olhando. O sol vai embora, ainda continua claro, vai escurecendo lentamente. Daí, mais um pouco, começa a aparecer as estrelas mais brilhantes. Não é? Você fica olhando, mas aí, à medida que você vai olhando para o céu, vai aparecendo mais e mais estrelas, até que fica escuro o suficiente para você ver todas as estrelas visíveis. Então, a transição acabou aí. Quanto tempo gasta para isso? No mínimo, 40 minutos. Então, você não pode marcar e dizer assim, não, 6h10 já é noite. Não é? Isso é aleatório, não é bem assim. Então, nosso mundo de regeneração não tem data marcada. Ele já está em processos de transição desde do advento da doutrina espírita. Então, desde o século XIX. A nossa transição é lenta. Nós temos uma boa caminhada ainda. Tem mais ainda uns 3, 4 séculos pela frente de transição. É bom saber que... Olha, eu falei 3, 4 séculos. Eu sei. É bom saber que nós todos estamos a caminho e fazemos parte disso, né? Isso. Nós somos parte da mudança, né, professor? Professor, o pessoal, acho que ou entendeu tudo ou está assimilando. Porque nós não temos mais nenhum comentário aqui, nenhuma pergunta, né? Eu vou dizer o que eu penso. Eu penso que todo mundo ficou relativamente bem informado, viu que as coisas não são simples e que para aprender isso com os detalhes que eu já sei, tem que estudar física, que não é o propósito da gente. O nosso propósito é estudar mediunidade. O livro Mecanismo da Mediunidade foca como objetivo o entendimento da mediunidade. Portanto, as ideias da física que são colocadas só para a gente fazer uma ideia, transpor essa ideia para a realidade espiritual, entendendo um pouco melhor
as coisas do mundo espiritual, mas sabendo claramente que a gente só vai entender isso com profundidade ao longo do tempo. Não, eu posso assim, a minha experiência estudando essa obra junto com você, não vou usar o senhor, você não gosta, Isso. com você, já mudou bastante, né? Porque e tinha alguns conceitos que a gente tinha como leigos que éramos, né? Ainda somos ainda, mas um pouco menos agora, que o espírito entrava na gente, não tem nada disso, né? É totalmente diferente, né? Você Não toma sabe, conta do Ronaldo, nosso corpo. a coisa mais importante não é entender tudo, é não fazer ideia errada. Isso. Esse é o mais importante aí. Então, não pensem, espíritas que estão me ouvindo, não pensem que a física quântica resolve o problema do mundo espiritual. Tem nada a ver. A física quântica tem como objeto, como objetivo, como paradigma, entender o mundo da física das partículas elementares, da constituição da matéria. E o mundo espiritual não é feito das matérias que nós percebemos com os nossos sentidos. Portanto, a física quântica não se aplica ao fluido cósmico universal, porque nós nem sabemos o que é o fluido universal. Professora, a Olga colocou aqui, assim, ó, achei o assunto difícil que não consegui fazer pergunta, mas clareou um pouco e agora é comigo, estudar. Isso mesmo, Olga. Estude sem pressa, porque a gente tem que aprender com segurança. E o Diego, ele colocou aqui, ó, Corpo Espiritual Depois da Morte, capítulo 2, é onde diz no livro, em um pequeno trecho, que fala em hipo e hipertensão das forças circulatórias que mantém o corpo sutil. Eu vou dar um print aqui e vou mandar isso aqui para o senhor. Tá bom. Eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma lida nisso para entender o que ele está querendo dizer com isso. Então, professor, chegamos, né, ao fim de mais uma aula. O pessoal já está, acho que, saciado, como eu falei para o senhor, ou, né, já compreendeu o objetivo desse capítulo, né, e a gente pode encerrar nosso estudo de hoje. Vou pedir para você fazer a prece. É a maneira de falar senhor, eu respeito, né? Tudo bem, eu entendo, mas vamos tratar assim como a gente fosse. Você, como irmãos que somos, né? Dois irmãos com a diferença de idade de 1 ano só. Então tá bom. Então vamos à nossa prece, professor. Tá bom, vamos sim. Vamos agradecer a Deus, ao André Luiz, que faz um esforço imenso para poder explicar para a gente as coisas do mundo espiritual, e aos espíritos bondosos que nos assistem nesses estudos. Agradecer especialmente a nosso Mestre Jesus, que permite que todos esses espíritos bondosos venham até nós, trazendo informações do mundo espiritual, para que a gente se interesse pelo nosso eu real, pela nossa intimidade, nosso interior ser imortal que somos. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, queridos amigos bondosos que nos amparam, nos auxiliam em nossos estudos e em nossas atividades voltadas para as conquistas dos valores espirituais, agradecemos de todo o nosso coração por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, aprendendo, conversando como irmãos, como amigos, como companheiros que somos de jornada, para progredirmos juntos como uma grande família que deveríamos ser.
Ilumina o nosso planeta, Senhor, para que todos nós que aqui vivemos, os mais de 24 bilhões de espíritos que somos habitantes da Terra, dos quais 8 bilhões já somos os encarnados, que possamos aprender a viver como irmãos, como amigos, como companheiros de jornada. Ilumina o nosso planeta, Senhor, iluminando o coração de todas as criaturas. Que assim seja. Então, meus amigos, muito boa noite, muito obrigado a todos por estarmos aqui juntos, né, nesse estudo, né, muita gratidão a Deus por essa oportunidade, e que possamos, na próxima sexta-feira, estarmos aqui novamente reunidos para mais um capítulo, né, professor? Isto. Então, que Deus nos abençoe e permaneça conosco durante toda essa semana e nós com Ele. Que assim seja, é isso mesmo. Graças a Deus. Até mais. Um abraço a todos. Bom fim de semana a todos.